Jornal da Manhã. Entrevista. Sete horas mais 34 minutos, 7h34. Bom dia para você, ótima sexta-feira. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Olha, gente, vou trazer um assunto aqui que já foi muito mais preocupante em São Miguel do Iguaçu. Agora tá mais ameno, mas a gente não deve deixar passar a oportunidade sempre de estar atento, porque agosto e setembro são meses de reprodução do escorpião amarelo. A equipe da saúde está alertando a população sobre os perigos. Agora, no Jornal da Manhã Entrevista, eu converso com a médica veterinária Débora Andreola Lázari. Bom dia para você, Débora. Muito obrigado por atender a equipe aqui da Rádio Jornal, por estar aqui com a gente, principalmente para falar com a nossa população, porque é sempre importante fazer esse tipo de alerta. E acabei de aprender uma coisa nova, que estamos na época de reprodução, portanto, do escorpião. E como que a gente faz para saber se na nossa casa, nossa residência, pode ter um criadouro, por exemplo, desse inseto? Bom dia a todos. Então, vamos refletir aí sobre as dúvidas que a população pode estar tendo a respeito desse assunto. Então, o escorpião amarelo, ele já está assim em todo o município de São Miguel do Iguaçu. A gente não tem só pequenas regiões com o problema, ele já está nos bairros. Então, é sempre bom estar atento às condições do ambiente da sua residência, principalmente o pátio. Quem tem o costume de guardar lenha, não movimenta muito bem essas lenhas, essas coisas, tenta guardar em um local fechado, para evitar que esses animais se escondam nas lenhas. Acúmulo de matéria orgânica, porque atrai insetos, baratas, e eles vão em busca de alimento, eles acabam se introduzindo nesses locais. Não tenha isso, limpe bem o pátio, restos de tijolos, restos de entulhos, verificar as portas que têm acesso do lado de fora para dentro da residência, fechar as soleiras das portas. Ralos do banheiro, ralos de pia, tá fechando principalmente no período noturno na residência, porque a gente sabe que eles estão na rede de esgoto já do município, então muitas das reclamações eles acabam encontrando esses escorpiões dentro do banheiro. Então eles ainda entraram à residência pelo ralo do banheiro, ralo de pia. O ano passado a gente teve um acidente com uma senhora que acabava lavando a louça e o escorpião estava na esponja de lavar a louça, acabou picando a mão dela. Nossa! Então, por isso, assim, ele se esconde em vários locais. E como independente do tamanho dele, ele vai ter veneno. Então, assim, é interessante cuidar, mesmo do pequeno ao grande, porque ele pode chegar até 7 centímetros, né? Ele é um escorpião grande. Ele vai ter veneno, então tem que tomar cuidado com essas condições. E ele se reproduz muito rápido? Ele se reproduz numa quantidade bem significativa. Ele pode ter, acho que até 20 escorpiões por vez. E ele se reproduz até 3 vezes no ano. Então, é uma quantidade significativa. Vamos colocar dessa... Eu sou leigo no assunto. Para reprodução precisa de macho e fêmea? Não, ele não precisa de macho e fêmea. Por isso que ele se adapta tão bem à área urbana. Então, um inseto gera mais 60. Na verdade, ele é um aracnídeo. Desculpa a minha ignorância. Não, tranquilo. Ele reproduz vários. Assim, claro que aqui na nossa região, pra gente ter um inverno, a reprodução dele cai um pouco, porque ele fica latente nesse período de inverno, ele se esconde, ele não sai para se reproduzir, ele não sai para se alimentar, então ele fica escondido. Por isso que iniciou o verão, ele começa a sair, vai procurar alimento. Então, geralmente, o que acontece? Ele se esconde dentro da residência, a gente não percebe ele, sai o verão, sai agosto, setembro, esse período, a gente começa a observar mais eles. Tanto que o ano passado também teve um incidente bem interessante, que a moça encontrou escorpiões dentro do sofá. Então, provavelmente, ele entrou no final do verão, ficou lá até o inverno e saiu no período do verão com nenéns, vamos dizer assim. Nossa! Foi um susto bem grande para ela. Bom, a gente está acostumado com aranhas, né? E é bem raro ter acidente também, né? Parece que elas aprenderam a ter uma limitação com acidente só se você
encosta, né? E a gente não tem dessas, pelo menos a gente ouve muito pouco falar de acidentes com essas aranhas mais peçonhentas, né? Mas o escorpião, eu acho que uma das coisas que colabora pra gente combater ele é porque é um pouco mais assustador, né? Sim. E em cima disso, qual que é a sequela de uma lesão? Então, o veneno ele causa arritmia cardíaca, ele tem um descompensamento do batimento cardíaco e ele pode dar insuficiência renal. Então, por isso que quando acontece uma picada, por mais que ela tenha uma dor, tem gente que relata, não doeu tanto. Procure assistência médica, porque você vai precisar ser observado por um período de 6 a 8 horas, logo após a picada. E também vai ter que fazer alguns exames ao longo do ano para saber se está tudo bem com o seu rim, se está tudo bem com o seu coração. O problema é a consequência desse veneno. E outra, a gente não sabe se a gente é alérgico, hiperalérgico, né? Então, assim, mas você não sabe se aquela picada pode ter uma alergia muito grande e você acabar a óbito. É isso que a gente se preocupa. Por isso, sofreu uma picada, lava com água e sabão o local e se dirige ao local de assistência médica mais próximo. Aqui em São Miguel, a gente fala no pronto. Por quê? Porque tem o soro. Então, a gente já tem a Elone conseguiu o soro no município. Antigamente era no município de Medianeira, então a gente tinha que fazer um trâmite para buscar o soro até Medianeira. A gente conseguiu fazer o pedido para ficar aqui, porque aqui é um local de incidência maior de escorpiões. Na verdade, o único município da região que tem escorpião amarelo é a gente. Cara, como que é possível isso? Tem uma explicação? Então, a gente acredita que... Desculpa te interromper, mas eu vou pro sentido lógico. Problemas com lixo, isso tudo que você citou ali, que é os problemas que a gente, que pode ser abrigo e servir de alimento pro escorpião, todas as cidades têm, né? Por que São Miguel do Iguaçu? Ele foi introduzido no município. Provavelmente alguém trouxe, a gente pode ser de hortifruti, pode ser de serraria, junto com madeiras, porque ele é comum na região de Minas Gerais e São Paulo. Ele tá bastante municípios lá. Ou até mesmo por um carro, né? Como ele não precisa de macho e fêmea, né? Ele se adapta muito bem ao município. Como pode acontecer de alguém se mudar de São Miguel, na mudança levar para um outro município aqui na região. Eu vi, acho que Palotina também não tinha, agora tá tendo escorpião amarelo. Então, às vezes, alguém levou para lá, que nem aconteceu aqui. E como ele se adapta muito bem, ele vai se reproduzindo em longa escala. Então, toma a cidade. Infelizmente, é assim. E ele ficando, por exemplo, nesse período inativo, que ele fica quietinho, ele pode ficar em qualquer coisa em estoque. Exatamente. E ir para qualquer lugar. E deve ter... Bom, aí tem uma teoria dessa. Interessante a forma que ele chegou aqui. E a gente tá entendendo. É difícil até de analisar como combate ele, né? Eliminar ele. A gente tem uma grande dificuldade, porque eu não posso te dizer assim, essa é a forma efetiva de eu eliminar ele. Bem, a gente não conseguiu combater o mosquito da dengue, né? Sim. Se você for ver teoricamente, não é tão difícil. Mas a gente não tem um veneno, vamos dizer assim, nossa, isso aqui. Tanto que não, porque estudos mostram, algumas cidades eliminaram, tentaram por veneno, 2 ou 3 anos depois, tiveram uma epidemia de escorpiões, uma questão assim, generalizada, se espalhou pelo município. A gente faz o combate assim, tenta evitar o local para ele se alojar na sua residência. Nós da vigilância, agentes de endemia, fizemos a captura dele. Então, quanto mais capturamos, menor a incidência de reprodução deles. Essa é a forma mais adequada que a gente tem. Eu lembro que uma época houve a divulgação dos números de escorpiões capturados. Tem um dado já de quantos mais ou menos chegou a ser capturados, assim, porque pra gente ter uma média, porque fala que tem um surto, né, uma incidência, um número muito grande. O que é muito grande, né? Então, no ano passado, a gente fez uma busca ativa, olha, se eu não estiver errando... Pode ser aproximado, porque... Teve uma noite que a gente capturou 110 escorpiões. Numa noite. 110? Sim, foi mais ou menos isso, se eu não me engano, gente. Desculpa se eu tiver com o dado errado, mas foi um número bem... E numa quadra, numa região. Então, teve uma noite também que 35 escorpiões também numa outra quadra, é um número grande. Então, a gente ficou atento. Esse ano, assim, que laudo saiu? Porque eu enviei mais amostras, mas não saíram os laudos.
Foram 137 escorpiões enviados, que saíram um laudo. 135 eram escorpião amarelo. Então, a gente tem o escorpião preto, ele é normal da nossa região. Só que assim, a incidência de acidentes é com o escorpião amarelo, que é o mais problemático. Ele é mais agressivo ou... Ele mata o escorpião preto. Ele é um escorpião dominante, então ele mata os outros escorpiões. E acaba sendo dominante na região. Então, como é região urbana, acaba sendo ele o maior problema. A gente tem um escorpião preto, o pessoal liga, avisa, a gente acaba recolhendo, mas a gente sabe que o veneno dele assim não é tão prejudicial que nem o do escorpião amarelo. Bom, então a única forma é a gente prevenindo. Até eu ia te perguntar se existia alguma isca, alguma coisa pra gente fazer. Eu sei que pra não combater, mas pelo menos pra gente ter no pátio, né? Pra ajudar nesse sentido, até pra pessoa saber, porque muitas vezes ele fica lá escondido e não sabe. A gente que foi criado no sítio, né? A gente sempre soube que vai mexer em qualquer coisa, tá parado, por exemplo, um monte de lenha, já vai com cuidado, que pode ter aranha, pode ter cobra, pode ter uma série de coisas escondidas ali. Agora, realmente, escorpião é novo, né? Eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu sempre falo, usa luva quando você vai mexer na horta, limpar a casa. Porque vários acidentes são quando você vai passar o pano, vai torcer e ele tá ali no pano. Pô, aí também, né? Não, tem que estar prestando atenção nessas situações. E calçado fechado. A gente tem na região central, a gente tem bastante reclamações aqui no centro. Eu falo sempre, usa calçado fechado, porque às vezes ele tá embaixo do... até no computador, alguma coisa assim, na soleira ali, você vai sentar, vai começar a trabalhar e ele fica a seu pé. Então, tentar evitar o calçado aberto, uma sandália. Região de escorpião, a gente tem que pensar em outros detalhes, assim, ao longo do dia. É interessante esses cuidados, aumentar a nossa atenção a usar um calçado, né? Então, o que chama mais atenção ainda é esse fato no perímetro ali doméstico. A gente está na atividade, é o último lugar que você vai pensar que vai ter um inseto com esse risco, né? Que nem eu falei antes, a gente está habituado já com aranha, a gente vê a aranha, ela se move, beleza, tá fora da zona de risco, ou ela vê a gente se movimentando, e o escorpião me parece que ele já é mais contido ali, e isso ajuda, porque a gente chega distraído quando vê é tarde demais. Exatamente. E a gente não espera que tenha um perigo dentro da nossa residência, né? Então... Esse é um fato. Bom, importante a população ficar atento. Bom, vamos colocar uma situação hipotética aqui, até para ajudar as pessoas, colocar um exemplo para ajudar as pessoas como agir numa situação dessas. Duas. Uma, encontrou escorpião. Encontrou lá os escorpiões... numa parte da residência, liga para quem? Fala com quem? Fala com a gente aqui na Vigilância em Saúde, no 35658146. Ou você pode, os agentes de endemia, eles já têm curso a respeito disso, eles passam informação, pode estar avisando eles vão repassar pra gente. O ACS que visita a sua residência, tô encontrando escorpião aqui, não sei o que. Fala com ele vai passar essa informação pra gente. Então, o pessoal da saúde de São Miguel do Iguaçu está sensibilizado à questão. Então, eles todos repassam a informação para mim. A gente faz a visita na residência, a gente pontua os locais de risco, só que a gente não faz essa visita em semana de chuva. Por quê? Porque não é efetivo, a gente não vai encontrar escorpião, ele se esconde, né? Devido à temperatura cai. Mas a gente faz a visita, a gente reporta essa população. E quanto mais informações vocês me passam, tô encontrando a escorpião aqui em casa, a gente fecha um perímetro para fazer a busca ativa noturna. Então, quanto mais relatos eu tenho, a gente fecha a área e acaba fazendo essa ação no período noturno. Bom, a segunda situação, em caso de acidente. Caso de acidente, lava o local com água e sabão. Você pode até colocar uma compressa de água quente em cima, mas já procure assistência médica. Aqui é o pronto atendimento de São Miguel, onde tem o soro. Mas assim, procure assistência, pode ser no posto de saúde, porque você vai ficar em observação. O soro é em último caso, assim, situações muito alarmantes. Mas qualquer coisa a gente tem como buscar, tá aqui, tá no município, tá pertinho. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Muito bem, 7 horas mais 49 minutos. Você entendeu, né, que agosto, setembro,
são meses para a gente ficar atento, porque são meses de reprodução do escorpião amarelo, que, vou colocar dessa forma, acidentalmente veio parar em São Miguel do Iguaçu e está se reproduzindo. São Miguel já teve vários sustos com os escorpiões, o escorpião amarelo, e a gente torce para que não aconteça nada mais grave. Então, muita atenção, questão doméstica, para quem faz o trabalho doméstico, no dia a dia, no seu quintal, muita atenção, né? Bom, no Jornal da Manhã Entrevista, conversei aqui com a médica veterinária Débora Andreola Lázari. Só me surgiu mais uma pergunta para a gente finalizar, que eu fico imaginando as crianças, né, em situação, pode chegar a matar uma criança, o veneno, ou a ação é a mesma coisa para o adulto, vale a mesma coisa nesse quesito? Olha, as crianças e os idosos, eles estão na questão mais, assim, preocupante. Eles são mais sensíveis, né? Principalmente por estar em crescimento e a questão renal, né? Então, sim, se acontecer um acidente com a sua criança, leva direto para o pronto atendimento. Mais rápido possível. O rápido possível, porque a gente não sabe se pode ficar alguma sequela. Então, assim, pode causar só dor? Ok, tranquilo, mas vamos monitorar ali junto com a equipe médica para não acontecer nada mais grave. Mas sim, é preocupante. Tanto que uma das coisas, seu filho tem muito brinquedo espalhado na casa, verifica, dá uma batida, guarda ele numa caixa bem vedada, para esse escorpião não estar adentrando. Tem que ter mais cuidado nessas questões, principalmente com os brinquedos deles. Verificar sempre. Berço, a gente não aconteceu no São Miguel, mas eu acabei fazendo um curso esse ano com o Butantan. Teve um incidente que um escorpião estava num berço de uma criança e acabou picando ela várias vezes. Então, fazer a vistoria no berço antes de colocar a sua cris. E esse o detalhe, ele tem ilimitado o veneno? Ele pode picar várias e várias? Ele pode picar várias vezes, mas ele não vai inocular várias vezes o veneno. Ele tem uma quantia significativa de veneno. Como pode acabar na primeira picada, como precisa às vezes talvez de mais picadas. Mas assim, ele tem veneno, então a gente tem que ficar. Se ele se sentir ameaçado, ele vai ferroar várias vezes. Foi o que aconteceu. Eu acho que nem foi com um escorpião amarelo, se eu não me engano. Foi com outro escorpião. Só que assim, né? Vamos evitar observar bem ali o local onde você deixa seu filho. O nenenzinho ficou com um pouquinho da pele necrosada. Então, assim, é preocupante. Esse curso que ele falou, tem que observar essa questão ali, que você... Colocar soleira na porta do quarto da criança seria interessante. Não é uma porta de acesso do lado de fora, tranquilo, mas aí já evita que às vezes ele passou pela primeira porta, ele possa estar adentrando na segunda porta. Então, observar bem o quarto dos filhos de vocês é interessante. Obrigado, Débora. Imagina, eu que agradeço pelo convite, viu? Obrigada mesmo. Muito bem, 7 horas mais 52 minutos. Rápido intervalo, na sequência a gente volta destacando o esporte. Copa Libertadores da América, o Flamengo conseguiu mais uma proeza, uma das grandes proezas dessa Libertadores, ficar fora da competição, de uma virada incrível. E também hoje tem jornada esportiva pela Rádio Jornal, tem Taça Radional de Futsal. Vamos conhecer os demais finalistas. Categoria feminina já está tudo definido, né? Já tem os finalistas, falta 38 mais, e no livre masculino, e hoje você acompanha com a Rádio Jornal. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço.